Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Banrisul, o agro é o nosso chão. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates recheado, como sempre, de craques aqui. E temos algumas estreias no programa. Temos um Amorim que estreia e o outro que já é veterano do programa. E eu vou começar com o Amorim que estreia. Wagner Amorim, dono das nossas, dá para chamar de Casas Bahia, né? Porque são 28 lojas da Casa Bahia, da Casa Maria, perdão. Daqui a pouco ele compra a Casa Bahia. A gente já pensou? Aliás, o falecido dono da Casa Bahia me disse que o segredo dele era comprar por 100 e vender por 200. Esse é o teu segredo, Wagner Amorim? Presidente, boa noite. Boa noite para todos. Presidente, não, aqui não tem presidente. Não, presidente, vai ficar presidente. Obrigado pelo convite, boa noite para todos. Fica pro Paulo Sérgio que tu... E é um privilégio para a gente estar aqui, obrigado pelo convite. E a Casa Maria e a nossa estratégia não é 100 por 200. Não? Lamentavelmente não, é menos. É menos. Lamentavelmente é menos. Mas eu tive com ele lá ali na Grande São Paulo, São Caetano, né? Era a sede do Santo André. Na Imigrantes, né? Ele tinha inclusive uma cama hiperbárica atrás, num local que ele repousava ali, fantástico, era uma pessoa fantástica. Mas tu tens 28 lojas no estado? 28 lojas. Quantos funcionários? 320, presidente. Temos aqui na Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e no interior também, Bagé, Santa Maria, Caxias do Sul, né? Temos esse privilégio aí também. Mas ele não tem ainda, mas vai ter. Cachoeira, São Cepé e São Gabriel. O eixo do bem, ele não tem loja. Não, São Gabriel a gente conhece bem. Por que não, né? Quem sabe? Quem sabe. Agora tendo nos conhecendo aí, eu vou colocar uma loja lá, se Deus quiser. Estamos negociando uma agora, presidente, é em Santa Cruz. Vamos ver se evolui ou não, né? Em Santa Cruz do Sul. E as tuas negociações em Santa Maria? Fluíram de forma natural. E foi uma grata surpresa também, né? Quantas lojas lá em Santa Maria? Duas lojas. Bem no centro. Santa Maria é um município que tem tamanho para isso, né? Quantos produtos tu vendes hoje? 8 mil produtos, utilidade doméstica, para cozinha e para banheiro, né? É o nosso foco principal. Temos brinquedo também, né? Mas o nosso foco, sem dúvida, é a utilidade doméstica. Tu és natural de onde, Wagner? Aqui de Porto Alegre. O teu pai já era comerciante? Não, meu pai era construtor. E 90 anos, saúde impecável. Essa tua veia de comerciante vem de onde? Então, não sei, né? É natural, né? Como temos aqui advogados, né? Produtores rurais, todo mundo tem sua vocação, né? Brigadianos. Policiais, né? E tu começaste a Casa Maria por quê? E como? Então, foi uma coisa natural também, né? A gente não planejou, abrimos a primeira loja, deu certo, tivemos a bênção de ter bons colaboradores e a gente foi evoluindo de forma natural, né? Então, hoje estamos com... Mas tu pensou em quê? Entrar no comércio do varejista? Repito, foi natural. Tu foi iluminado? Fui iluminado, sim. Fui iluminado. A gente agradece até hoje. Tu começou na Zona Norte de Porto Alegre? Zona Norte, na CIS Brasil. Na CIS Brasil. Depois viemos para o centro de Porto Alegre, depois fomos para Grande Porto Alegre, né? E daí fomos espraiando um pouquinho, né? Esses cases de sucesso, meu caro Lênin, é importante trazer no programa, né? Porque tanto se fala em coisas ruins e derrocadas, enfim, e nós temos grandes exemplos aqui a serem seguidos. Outro dia eu conheci o Fernando, que é dono da segunda maior indústria de vidro temperado, que está lá no interior de Antônio Prado, hein? E ele fornece para todo o Brasil, para as principais lojas de fogões, de frigideira. O frigideira é uma marca de geladeiras, de fornos, enfim. É uma pessoa fantástica e tem no interior de Antônio Prado a segunda maior indústria do Brasil. Tem praticamente 50% do mercado brasileiro. Meu caro amigo Coronel Amorim, que comanda
o policiamento metropolitano de Porto Alegre. Eu me canso de rasgar elogios ao meu amigo que eu conheço desde que era segundo tenente, quando existia a velha academia, né? Porque agora não temos mais academia da brigada. Hoje temos um arremedo do que era a academia naqueles gloriosos tempos. Pois o Coronel Amorim vem de lá, e de lá eu lhe conheço. É um homem operacional, sempre foi, poderíamos dizer que é um homem de chão de fábrica, mas é um homem que está no campo de batalha. E agora está entregando toda uma nova geração para a Brigada Militar, de novos soldados formados com uma qualidade impressionante que eu tive a oportunidade de assistir lá na Expo Inter. Parabéns, Coronel Amorim. É um trabalho de equipe, o comando da Brigada destinou 120 policiais militares e da região metropolitana, no município de Esteio, com apoio do Bandoca, do prefeito de Esteio, do Volmir, com apoio da TV Pampa também, que cedeu instalações. Nós tivemos condições, todo esse período, de dar uma estrutura de excelência, tanto de alojamento como sala de aula, como também a questão até o local que eles almoçavam. E amanhã eles têm um provão, que tem peso 3, e dia 26, no Gigantinho, junto com as turmas formadas em Osório, Montenegro, Guaíba e Porto Alegre, vai ter a formatura deles. Então, é importante essa estrutura. Eles já vão para frente. É que daí depois o comando da brigada, junto com o governo do estado, Secretaria de Segurança Pública, decide a classificação, que o critério é antiguidade, é merecimento. Aí tem que ver a questão das notas, e daí, através das notas, eles fazem as escolhas. Quer dizer, os últimos vai sobrar o que? Bom, deixa assim, uma surpresinha para os últimos aí. Mas realmente uma turma cara limpa, eu tive a oportunidade de presenciar isso. Muitos cursando faculdade, muitos já formados também. Espetáculo aquele time lá. E a própria coordenação... E tem gente fora do estado também. Tem. Né? Com concurso, esses negócios de concurseiro agora... Eles fazem concurso em todo o Brasil e vêm ser soldado da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. E até a própria coordenação do curso foi muito inteligente. Além do conhecimento operacional, eles realizaram várias atividades com a comunidade. Eles doaram sangue, eles participaram de ações sociais em creche, em asilo. Então foi importante com crianças carentes, que mostrou os dois lados da corporação, que é o lado operacional e também o lado social. Maravilha. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos que já existem. Hoje se pretende ter mais qualidade e menos quantidade. É preciso buscar isso. Isso é importante. Temos já 336 faculdades em todo o país. São 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos. O que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Por falar em medicina, nós estamos aqui com o médico natural lá de Carlos Barbosa, amigo de um grande amigo nosso, do Clóvis Tramontina, o Dr. João Luiz Hoff, que coincidentemente está aqui no programa, porque nós estamos vivendo a semana importante, né, primeira semana gaúcha do luto parental. Primeira semana gaúcha do luto parental. O que é o luto parental? O senhor que pertence à ONG Amada Helena. Certo. Bem, luto é um período fisiológico e natural que nós passamos depois da perda de alguém ou algo importante. Quando nós falamos de luto parental, é um pai ou uma mãe que perde um filho. Na ONG Amada Helena, que é uma ONG criada recentemente, há poucos anos, pela Tatiana, uma mãe que perde... Antes ou depois da Kiss? Depois. Depois da Kiss. Pena que não foi antes, que ajudaria muito, né? Pena. A Tatiana, a ONG se chama Amada Helena, porque a Tatiana perdeu a sua filha, Helena. A Helena morreu depois de 12 horas de espera de um leito de UTI neonatal. Putz. E essa criança morreu. A Tatiana, no início, fez campanhas e uma luta para aumentar o número de UTIs neonatal no estado, e depois ela se viu, e ela conta isso até hoje, que ela se encontrou numa situação de um sofrimento muito grande pela perda da filha e um sofrimento absolutamente solitário, porque ela não encontrava um serviço, e infelizmente nós não temos, um serviço de acolhimento a pais enlutados. Então essa ONG, a ONG Amada Helena, com sede aqui em Porto Alegre, faz esse papel de
acolhimento a esses pais enlutados, encaminhamento a esses pais quando o luto deixa de ser um momento fisiológico e esperado e passa a ser, porque em alguns poucos casos pode se tornar um luto complicado, que antigamente se chamava de luto patológico, e nós podemos acompanhar esses pais, dar esse apoio nesse momento. A sua especialidade, doutor João Luiz Hoff, é o intensivismo. Isso. O senhor é médico intensivista. Sim, eu sou clínico como especialidade em formação. Depois eu fiz uma formação em terapia intensiva, que é especialidade especialista em unidades de terapia intensiva em paciente grave. Mas o que eu me dedico, a maior parte do meu tempo, agora, atualmente, eu me dedico com cuidado paliativo e dentro do cuidado paliativo também atendimento a familiares, a pacientes, familiares enlutados. O senhor está vinculado aqui ao hospital? A Santa Casa. A Santa Casa. E na Santa Casa eu sou médico de uma das UTIs da Santa Casa, da UTI do Pavilhão Pereira Filho e do serviço do programa de cuidados paliativos. Oh, maravilha. Luquezzi é participante aqui do programa, está sempre com a gente. Ótimo. Mais o Luiz Pereira Lima, mais o doutor Paulo Roberto Otti Fontes, tem uma turma, o Carlos Schwartzman, da traumatologia. Temos um time aqui da Santa Casa. Né? Excelente. E na área de oncologia, onde estava a doutora Daniela Cornélio aqui, né? Que também é da área de oncologia. Mas satisfação tê-lo aqui. Obrigado. E até para a gente conhecer um pouco mais do luto parental, que eu não conhecia, não sabia da existência, e parabéns. Claro que lá na Santa Casa eu acompanhei, nós temos a Casa de Passagem Madriana, que foi criada pelo Luquezzi, com apoio lá das senhoras, enfim. Também a evolução da unidade neonatal da Santa Casa. Sim. E o senhor deve ter muito trabalho lá, né? A Santa Casa atualmente é um dos poucos hospitais... Eu sou irmão da Santa Casa, né? Perfeito. Onde todos os pacientes que nós acompanhamos no serviço de cuidados paliativos, quando em determinado momento eles morrem, todos esses familiares são convidados a participar de grupos de enlutados, onde a gente faz o acolhimento desses familiares e oferece esse serviço. Perfeito. E aqui é a ala rural aqui do programa, embora nós estejamos diante de um publicitário, que é o nosso querido Alberto Meneghetti, publicitário, sócio-diretor da MUV, mas também é um homem que está ligado ao ruralismo. Ele é diretor da Associação Brasileira de Marketing Rural. Prazer em tê-lo aqui, Meneghetti. Prazer estar com vocês aqui. Há um tempo atrás, há 10 anos atrás, quando eu comecei a atender algumas contas do agronegócio, eu me dei conta que o marketing rural era ainda incipiente e está crescendo, não está ainda completo, mas dentro dos nossos clientes, nossos segmentos nós atendemos, o agro é muito importante, né? Porque ele está no estágio preliminar, estágio inicial do marketing. Mas entre outros clientes, o mais recente cliente está aqui presente, né? O Wagner Amorim, Casa Maria, que é o nosso maior desafio hoje, porque estamos sempre pensando em coisas novas. E até, Wagner, permite eu contar a história de como nos conhecemos há 3 meses atrás, né? A gente teve um contato telefônico. Vocês se dão há pouco tempo? Sim, há pouco tempo atrás, 3, 4 meses atrás. E foi um contato bem interessante, intenso, porque nós conversamos durante 2 horas, né? E eu senti que o Wagner tinha um sangue no olho que é importante para o varejista hoje, né? Tentar entender... É o nosso Luciano Ran, ele. Esse novo consumidor, essa nova consumidora, o que ela está buscando, o que ela... E aí o Wagner me disse na ocasião, que ele não tinha agência de propaganda contratada, e disse: eu não preciso de agência, eu preciso de alguém que faça mágica, né? Porque é mágica que nós precisamos fazer para vender hoje em dia, né? E eu deixa comigo, deixa conosco, nós vamos fazer mágica para Casa Maria. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer segunda reunião com o Wagner, né? Primeira reunião sempre é boa, né? Aí contratei um mágico, fizemos um vídeo com os produtos da Casa Maria, a minha equipe pedindo para o Wagner... 8 mil produtos? 8 mil produtos. Conseguiu reunir os 8 mil produtos, não? Oh, não. Não, né? É impossível. Hoje eu fui no CD do Wagner, tem milhares de produtos lá. Mas aí eu fiz um vídeo mostrando a nossa intenção e capacidade de buscar esse desafio e trabalhar para esse grande cliente. E espero que nós vamos ter sucesso aí. Então o varejo é um segmento importante. E o segmento rural também, ele está crescendo bastante, e nós, na Associação Brasileira de Marketing Rural lá em São Paulo, né, temos a nosso dever é passar as boas práticas do marketing para todo o Brasil.
que é imenso, e tem o antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira. Exatamente. Então, todo esse questionamento e toda essa aprendizagem, né, vai passar pelas novas tecnologias, enfim, esse é o nosso papel, Então, estou muito empolgado com isso também. E está nos assistindo lá o Gilson Tenenpol, que é o nosso, é um dos companheiros da extrema-direita dos aqui presentes, também, Tarso Teixeira cliente, e Wagner Amorim. O Gilson da Star é desafeto político do Lênin Streck, mas no fundo se tornaram amigos do nosso primeiro encontro do Pampa Debates Estrelas, lá na ABB. Grande figura. Gosto muito do Gilson. É verdade. Especialmente quando fuma um charuto cubano, porque a esquerda também fuma. A direita fuma charuto cubano. Tá? Isso. E a esquerda gosta também de um vinhozinho importado. Certo, claro. Sim, a esquerda, mas não é burro, né? Meu caro Tarso Teixeira, nosso presidente do Sindicato Rural, lá de São Gabriel, nosso agora superintendente do um organismo que praticamente a vida inteira esteve na mão da esquerda, agora está em mãos da direita. Então vamos acompanhar de perto para ver o desempenho da direita cuidando do INCRA. Exatamente. Um desafio muito grande, Paulo Sérgio, eu que venho do associativismo rural, com muito orgulho, né? O meu pai foi presidente de associações rurais por muitos anos, ele é gabrielense e foi para São Cepé, e eu sou cepiense e fui para São Gabriel. Nepomuceno Teixeira. Nepomuceno Teixeira, com muito orgulho. E esse desafio foi apresentado aí pelo Naban Garcia, que é o superintendente da Comissão Agrária e Fundiária do Ministério da Agricultura, me convidou, que é prezado amigo, né? Amigo da primeira hora do Bolsonaro, hein? Do Bolsonaro, exatamente. Ele e o Onyx foram os dois deputados que desde o início, desde a nascente, estiveram junto com o Bolsonaro. Poucos estiveram. Ele esteve sempre junto, inclusive era cotado pelo Ministério da Agricultura, depois houve um atrito, mas ele agora faz parte do Ministério da Agricultura, né? E não me dá muitos anos com o Naban. Que, aliás, está bem entregue para a ministra Tereza Cristina. Excelente ministra, uma grande figura, foi nossa homenageada lá em Carazinho, com o troféu Brasil Expo Direto. Ela, o general Mourão, o comandante do Exército, o general Pujol, o nosso Rodrigo Maia, a gente homenageou, as pessoas ficaram meio assim e está provando que ele estava absolutamente certo. Certo, belo trabalho. Então, vamos enfrentar esse desafio, o Instituto Nacional de Reforma Agrária. O futuro vai dizer se ele está certo. E é um desafio muito grande, Paulo Sérgio. Eu vou falar um diagnóstico para ver como é que estão, né? Com o apoio da nossa Federação da Agricultura, o presidente deu, Tarso, tu é uma pessoa indicada. Eu estou há 15 anos na presidência do Sindicato Rural de São Gabriel, há 13 sou vice-presidente da FARSUL, e sempre fui apaixonado, eu sou apaixonado pelo campo e os valores do campo, né? Então, eu digo que os assentados hoje são produtores rurais. A FARSUL tem um lema que eu acho muito bonito, que para a FARSUL, produtor rural não tem tamanho, né? Então, os assentados, eu vou fazer um diagnóstico, ver como é que estão os assentamentos, vou fazer parceria, seja com os municípios ali, né, que conhecem a realidade desses assentamentos. Vou procurar a Emater, vou procurar o Senar, né? Porque eu digo muito hoje, o campo, falo, o campo não tem mão de obra. Não, o campo falta conhecimento. Tem mão de obra, tem, mas falta conhecimento. Precisa conhecimento ao campo. E vou qualificar esses assentados ali, porque eu acho que tem que cumprir a função social para que foram feitos, né? Muitas áreas foram desapropriadas, outras foram vendidas, né? As que foram desapropriadas, digo muito, onde iniciou no governo do Fernando Henrique, onde não cumpriu o GUT, que é a utilização da terra, e o GE, que é a deficiência de exploração, e na nossa ótica, né? Eu fui um dos que comandei a Vistoria Zero na época, junto com o Gedeão, mas eram um dos grandes comandantes disso aí. E vamos buscar esse desafio novo aí, e eu espero que vou ter êxito. Tu não vai aqui na Águas Claras que tu vai te apavorar com o que foi feito das terras que era do Renato Ribeiro. Foram vendidas ao INCRA, com a chamada moeda podre, que de podre não tinha nada, tinha um valor. Os TDAs, exatamente. Os TDAs ali, E acabaram com toda a fauna e toda a flora daquela região lá, lamentavelmente. As terras estão arrendadas agora. O que culminou mesmo, Paulo Sérgio, foi a denúncia no Fantástico, né? Onde apareceu ali assentamentos com resorts aquáticos, aí, parques aquáticos, outros com pista de motocross, outros assentamentos aí fazendo loteamento de terrenos, né, que não é para a função é da dignidade da família e a atividade de subsistência, nem plantio de soja e de arroz, eu digo muito. Tem que produzir hortifruti granjeiros, tem atividades muito aí, apicultura também, que eu digo que é muito. Então eu vou levar esse expertise eu tenho como produtor rural. Tá certo. Falando em vinhos do mundo, me lembro do cidadão que está aqui ao meu lado. Grandes vinhos começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças.
até da esquerda, através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Os mais diferenciados rótulos estão na Vinhos do Mundo. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Estamos diante de um expert em vinhos aqui. Acabei de comprar uma caixa com um vinho que é a tua cara, chama Intriga. É um vinho muito bom, é um Malbec argentino, que é de, E eu, digamos assim, coincidentemente... um vinho de segunda linha. Não, o Judas não. Não, Judas é outro. Não, comprei outro vinho Judas. bom. Eu comprei um que é a tua cara. Ela inimigo. Ela inimigo. Boa, Dá licença aqui. Com inimigo como esse, para que amigo? Não, tem o Judas, Intriga, Ela é inimigo. Mas tem um amor aí. Tem o amor e também. Esse é teu, é tu com o Luiz Pereira Lima. Exatamente. Mas agora o Brasil é outro, Lênio. O Brasil agora com essa reforma da Previdência está ingressando no primeiro mundo. Nós vamos nos transformar como um passo de mágica no Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Tudo muda a partir da reforma da Previdência. Concorda com o Onyx Lorenzoni? A questão é o seguinte, essas mágicas assim... Do 82, há alguns fatos, né? Evidentemente que a Europa se readaptou. Se você pegar Portugal, Espanha, todos os países têm que readaptar ao momento em que você tem a ideia de Estado Social europeu, ela começa a ficar em crise e eles fazem adaptações. O Brasil ainda tem uma questão importante que é a Previdência Social, com a Seguridade Social, etc., que é um modo de fazer inclusões do meio rural, das pessoas pobres, etc. O que essa reforma acabou fazendo? 82%, se ela for aprovada assim, é fato, 82% de toda a carga vai ser suportada pelo regime geral. Então, por exemplo, uma das maldades que fizeram é pegar minha mãe, por exemplo, né, ou das pessoas lá da terra, lá de Agulha e companhia, tem uma pensão por morte do meu pai, por exemplo. É um salário mínimo. Pelo projeto, corta metade. Não pode fazer isso. Nós vamos transformar no país, eles dizem, e me chamaram de Ciro Gomes aqui, e parece que quando tu é contra alguma coisa, tu é petista, tu é anti-Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo isso aqui, vou repetir. Nós vamos sair de um país de aposentados, vamos transformar num país de miseráveis. Isto Idosos. Idosos, porque tem algumas lamentável. Tem algumas coisas que são impossíveis nesse projeto de realizar. As pessoas não vão... É ficção você dizer que vai chegar nessa aposentadoria por tal idade, porque você não chega aos 100%, porque tem os 60%, depois mais cada ano mais 2%, você teria que trabalhar mais 20%. O algo para chegar assim. Então, tem algumas coisas que deixaram de ser feitas, não botaram os estados. A história de que... Mas o Senado ainda vai botar. Que essa questão de agora não tem mais privilégios. Não, continuam privilégios. Ontem, por exemplo, num dos grupos de debate sobre isso, um juiz da Bahia dizia assim, ele cortando a própria carne, ele disse assim: como é possível que cortaram os privilégios? A minha mulher, que é funcionária pública da Bahia, vai se aposentar com 53 anos, ganhando 20 e tantos mil por mês, integral. Então ele disse assim, cortando na carne. A reforma não mexeu nisto. Então também, nesse sentido, tudo acabou caindo no regime geral. Então, quando se faz toda essa festa dizendo que vai ser um novo Brasil, primeiro, eu tenho dúvidas. Primeiro, isso não cria emprego. Isso é um problema. Você não cria empregos com isso. Você pode, daqui a um tempo, fazer com que a economia se dinamize, mas eu não consigo entender se você... O que cria emprego é reduzir esse tamanho dos impostos do Brasil, que depois o Wagner fala sobre isso. É um crime que se comete, não é contra o empresário. No momento que isso acontece, está fazendo com que o trabalhador perca o emprego e não tenha renda.
é lamentável. E quando nós viemos mexer na Previdência, na reforma tributária. Exatamente. E depois vocês não acham, só uma frase, vocês não acham que criaram expectativas demais, superdimensionaram, porque o Brasil hoje é antes da Previdência e depois da Previdência. Sim, mas será que... É tudo isso? É tudo isso? Eu já estou me sentindo no Canadá. E de ontem para hoje, com algumas mexidas que estão dando, caíram mais não sei quantos bilhões. E estão, digamos, enfraquecendo a própria reforma. A espinha dorsal foi aprovada. Agora, as ilhas de privilégios, elas estão sendo militares aprimoradas. Ficaram fora, estão arrumando a questão dos policiais. Não estou dizendo que deve ou não deve. Professores. Então, afinal, as mulheres aí se reuniram. Não estou dizendo que não devo. Eu estou dizendo o seguinte, se você faz um corte... Claro. Presidente, faz um corte, verdade. pega todo mundo. Mas pega todo mundo mesmo por princípio. Ah, mas a minha turma... Aí começa, a minha turma, a sua turma... Bem isso aí. Atenção, Esse é o cooperado Unicred. Conheça esta grande facilidade que vai fazer o seu negócio prosperar ainda mais. Antecipando o 13º de seus colaboradores, você pode quitar todos os salários com tranquilidade e no fim do ano evitar descapitalização e alteração no fluxo de caixa. Converse com seu gerente Unicred, que é um gerente de relacionamento espetacular, e faça uma simulação. Unicred, aqui todo mundo prospera e vence. Tu sabes disso, né? E é verdade. Eu tenho Unicred. Aliás, essa cooperativa Unicred, ela vai se transformar na maior do país, hein? Pode escrever no que eu estou dizendo. Concordo Pela contigo. seriedade. E tu sabe que São Gabriel, a maior aplicação hoje da Unicred hoje é na área rural. Que maravilha. De toda a fronteira oeste lá, o município hoje, 60% do capital empregado lá é na área rural. Então, eu concordo contigo. E agora vamos ao nosso Momento Saúde, aqui no Pampa Debates. Vamos ao nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro que a Academia Brasileira de Medicina já teve, mas o mais premiado médico brasileiro no exterior. O nosso professor, doutor... Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer de colo de útero é causado por um vírus chamado HPV. Sexo seguro com camisinha é fundamental para evitar que o contágio com esse vírus ocorra. Fazer o exame citopatológico do colo de útero nas mulheres com vida sexual ativa também é muito importante. E atenção, pais e mães de jovens entre 8 e 12 anos de idade. Hoje temos vacina contra o vírus HPV. Isso mesmo. Vá ao posto de saúde e informe-se, ok? Hoje só tem câncer de colo de útero quem não se prevenir. Obrigado. Depois vocês confabulam os dois. Mas qual é a reforma mais necessária? Marcaram um vinho branco? O Luizinho, ele é militante. Sim. Tá. Triangular. Triangular. Tá certo. Doutor Wagner, qual é a reforma mais necessária no país, no seu entender, como empresário e gerador de emprego? Presidente, acho que eu não sou habilitado para responder uma pergunta dessa natureza. Eu já respondi. E dessa magnitude. Mas poderíamos voltar a outra era, e para nós, respondendo a pergunta de forma simples e direta, seria com trabalho. Não com privilégios, né? Ou outras coisas. Mas primeiro com a palavra trabalho. Se todos nós trabalharmos, tivermos pessoas corretas, sabedoras dos seus direitos e deveres, dos seus deveres e direitos, certamente o Brasil talvez não precisasse de nenhuma reforma. Independente da tributária? O senhor acha que os impostos são justos? Não, os impostos não são justos. E a máquina toda. Sim. Os impostos, presidente, eles não são justos. Realmente é complicado. A nossa rentabilidade ela nos esguela, ela quase que não permite a gente suportar a carga tributária, lamentavelmente. A burocracia, a gente pode dizer, a burocracia é autopoética, ela se autorreproduz. Então, a burocracia que nasceu para criar impessoalidades, a burocracia ela vai criando dificuldades. Se você na sua empresa deixar livre, o cara que despacha, ele vai inventar um carimbo a mais para ele se tornar mais necessário, que depois vai... Então, a burocracia foi crescendo e hoje você não tem mais como você controlá-la. A questão dos impostos
existem tantas milhares de resoluções, etc. Hoje nós temos uma lei. Aí da noite para o dia você recebe assim, resolução número tal. Quem fez a resolução? Hoje nós não temos mais nem capacidade e condições de discutir se aquela resolução poderia ter sido emitida. A gente já, pela pressa... Além do visto, na pecuária de corte é tão grande, vou dar logo um negócio. De cada 100 animais abatidos, praticamente quase 40 de tributos, municipais, estaduais e federais. Quer dizer, como é que a atividade vai sobreviver? Impressionante, né? Mas o sistema, tu não acha, Steck, que pune o empresário formal e privilegia a informalidade, como nós estávamos falando? Mas nós há anos devíamos ter feito condições para que nós tirássemos da informalidade. Exato. Mas não também da sonegação. Exato. Por que tem tanta sonegação? Porque as pessoas são más? Sim, por um lado o cara sonega porque é malandro. Exato, mas por outro lado, há uma série de questões que levam o sujeito para a informalidade ou para o desvio. Isso é inexorável, evidentemente. Para sobreviver, tem condições. Boa noite. Juízes e promotores ganham auxílio moradia, presos, Não ganham auxílio mais. reclusão, procuradores de Estado honorários, funcionários da Fazenda, bônus, e o policial se aposenta cedo. É possível alguma reforma no Brasil com todos esses privilégios? Estou perguntando ao telespectador aqui. Não, só uma correção, o juiz e promotor já não recebe mais auxílio moradia. O grande problema não é X, Y ou Z, o problema é a estrutura do patrimonialismo Trocaram o auxílio brasileiro. moradia pelo aumento. Sim. Que foi muito mais vantajoso e atinge os que estão aposentados também. Deu E pensionistas. R$200 de diferença. Sim, mas eterno. Sim. E o auxílio moradia não era eterno, era enquanto estivesse Na ativa. na ativa. Ninguém é bobo também, né? Sim, exatamente. Hoje sim, colocou alguém com juízo normal para falar das coisas que o povo vai sentir na carne. Não sei quem é aqui de nós que é o normal. Eu não sei quem é aqui que tem essa normalidade. Paulo Sérgio, desde quando eu fazia patrulhamento junto com a brigada, então capitão do Exército, sugeria o uso de capacete pelos policiais em patrulhamento. Como nos militares do Exército saímos para fazer patrulhas. Por que cada viatura não tem 4 capacetes de proteção na carga? Não precisa comprar um para ser um policial militar. Os 3 brigadianos não teriam morrido, os que morreram. Alex Custódio está dizendo. Paulo Sérgio, é que é o seguinte, uma coisa é utilizar uma tropa reserva, uma tropa de choque, um grupo tático. Outra coisa é um policial militar tirar 12 horas de serviço com capacete do tamanho, do peso que é. Mas não, com uma abordagem podia colocar, né? É que a abordagem é muito automática. Né? Nós tivemos infelicidade da morte de um policial, hoje ele foi enterrado, né? Na outra, tempo atrás, um policial com um filho, infelizmente, 2 anos deixou. E infelizmente, a nossa carreira, nós colocamos a nossa vida em risco para defender pessoas que algumas dificilmente nos reconhecem, né? E eu falo, Paulo Sérgio, que é uma referência pela forma que trata os policiais militares e pela forma que trata, não é questão que não vamos cobrar, né? Mas a questão da nossa ação, ela é muito rápida, né? A questão da abordagem. Nós, às vezes, somos despachados por um tipo de ocorrência que o histórico é uma, chega lá é outra. Na região metropolitana, só a Brigada Militar apreendeu, neste ano, 10.164 munições. Se nós observarmos o 2015, foi 8.472, todo ano de 2015. E nós estamos a 400 munições de ultrapassar o 2016. Então, nós analisamos as ações, só que muitas vezes comento sobre a nossa profissão, só que quando o policial militar sobe na viatura, vai para o policiamento, tudo poderá acontecer. É isso que muitas pessoas não dimensionam. Eu dou um pequeno exemplo do deslocamento. Hoje o Código de Trânsito, e tem vários policiais militares que são até condenados, que o Código de Trânsito diz o quê? Que nós temos que observar a velocidade da via. Se nós observar a velocidade da via, todos os delinquentes vão fugir. Agora, quando o policial militar desloca, faz um cerco para tentar prender um delinquente que está com o carro roubado, ele se envolve no acidente de trânsito, se a sinaleira estiver fechada, o policial é condenado.
se a sinaleira não foi, se a rua não foi preferencial. Então, muitas vezes, o policial, ele tem o sangue brigadiano. E pro sangue brigadiano, ele passa por muitas coisas que depois, analisando, é fácil. Doutor Hoff, essa questão do luto parental, eu fico me lembrando dos policiais, porque agora isso um pouco desapareceu, porque os direitos humanos morriam bandidos, tinham apoio, a família tinha apoio, enfim, e o policial, quando sofria, tinha as críticas, né? Obviamente, uma ONG como essa, ela trata todo mundo da mesma forma, né? Sim. Não existe privilégio para ninguém no atendimento. Não, na verdade, o sofrimento... Vocês têm algum plano para os policiais, por exemplo, quando acontece fatos como este, que aqui foi em Teresópolis? Certo. Esse último? O sofrimento humano e o sofrimento da dor pela perda, ele pode ser um sofrimento muito grande, ele é igual da mãe nós chamamos assim, da mãe do bandido ou da mãe do mocinho. E esse sofrimento precisa ser cuidado. Eu estou falando de cuidar do sofrimento humano. É curioso e foi interessante ter tocado no assunto de morte de policiais, porque nós sabemos que duas das carreiras que mais têm índices de suicídio são policiais e médicos. É mesmo? Sim. Não sabia. Esse dado de quem é? Tem dados da Organização Mundial de Saúde mostrando isso, e isso é algo que é muito pouco comentado. Tanto por esse assunto não ser abordado nem na formação médica, muitas vezes, porque tanto o médico quanto o policial, é óbvio que de maneira diferente, em locais diferentes, mas lidam com o sofrimento humano e de maneira, às vezes, muito cruel, e esse sofrimento, se não bem administrado, pode levar a problemas psicológicos de quem está no momento da ação. Como o suicídio existe na imprensa, praticamente um pacto velado de não divulgação de suicídio muitas vezes escapa, porque como não se noticia, sim, a gente não sabe. Sabe quando a pessoa é muito próxima a gente que se suicidou, enfim, mas isso não chega, esses dados não chegam até a gente. Então me surpreende que médicos e policiais estejam numa situação como essa. A Brigada Militar, através do Departamento de Saúde, tem uma seção que trata só sobre isso aí. Tem uma estrutura com assistente social, psicóloga, que faz esse acompanhamento, até no caso quando o policial militar se envolve numa ocorrência que tenha tiroteio, que tenha morte, essa equipe dá todo o assessoramento. Isso é fundamental para que esse policial que passou por um sofrimento grande, por um trauma, possa voltar para as ruas e preparado para voltar a fazer o seu trabalho. Mesmo tendo sofrido esse impacto todo, às vezes no dia anterior, esse policial precisa ser cuidado, sem dúvida. Eu só não entendi uma coisa, desculpe, sobre essa questão numa perseguição passando pela sinaleira fechada. Nós temos que respeitar as regras de trânsito, no que está escrito. Quando nós se envolvemos, vou dar um exemplo para o senhor. Mas isso é um absurdo. Desculpe, mas a ambulância também tem que respeitar a regra de trânsito. Hein? Sim. Absurdo. E digo pior, teve casos de policiais militares que tinha uma pessoa passando mal, aí a brigada teve que socorrer essa pessoa, se envolveu no acidente de trânsito e a própria família acionou os policiais militares. O dono do carro, quando a brigada militar vai num cerco e o pessoal liga a sirene, o pessoal berra, tudo, tem pessoas quando se envolve, as pessoas entram em ação contra o Estado e o brigadiano geralmente é que é o responsabilizado. Toda ocorrência que tiver do policial militar, se houver um cerco, aquele policial está fazendo se colocando, se expondo pelo sangue brigadiano. Bom, inacreditável. Eu tenho só lei burra. Não estou obviamente, dou toda a credibilidade. Porque nós fizemos inquérito técnico. Porque... e nós ouvimos as pessoas, toda ocorrência envolvendo policial militar e viatura policial militar, nós policiais militares, quando era capitão, major, fazia inquérito. E as pessoas acionavam a Brigada Militar. Mas isso inviabiliza a perseguição, então, policial? Nós fizemos, porque nós sabemos que a única maneira de prender um delinquente, muitas vezes, é colocando em risco. Sim. Só que a sociedade, muitas vezes, e pessoas, principalmente algumas pessoas que analisam, elas acham que é tudo maravilha.
pessoal se expõe a mais do que está escrito. Talvez o Fala, grau de Wagner. estresse. Esse é Agora, deixa o Wagner caso falar, aí o- para os repórteres investigativos e outros, isso dá uma boa reportagem. Wagner tinha pedido a palavra. E advogados. Wagner. Eu, particularmente, fico estarrecido Agora, a gente com isso. desconhecia esse Mas dado, né? eu não sabia disso. Nós vamos também, não. Wagner. Não, no mesmo assunto, presidente, eu discordo um pouquinho do coronel. Eu acho que a população, na sua maioria absoluta, apoia sim a Também Brigada Militar, admira a Brigada Militar, Wagner. sabe que precisa da Brigada Militar e essas ocorrências Eu certamente acho que o uma Coronel minoria. Amorim está sendo injusto. Seu Wagner, É. as pessoas quando tem, o dia que puder perguntar qualquer policial se envolver em um acidente de trânsito. A maioria dos casos, o pessoal aciona e o policial tem que arrumar. Eu, como tenente, numa ocorrência de assalto a banco na São Pedro, nós batemos num carro e nós pagamos conserto. Que a pessoa nos acionou. É um absurdo, Mas né? aí é o seguinte, aí é um problema de estrutura. Acho que quem tem que pagar é o Estado, Aí é não um problema é- da PGE, é um problema da assessoria que o Estado tem que dar e tem toda a advocacia do Estado, nós que é observarmos- que é uma estrutura enorme. E eu não posso acreditar, Então- e digo isso aqui então vou dar mais um para exemplo, milhões senhor. de telespectadores, só uma frase, eu não posso acreditar que se um policial for fazer uma ocorrência num assalto a banco e a viatura bater em alguém, que os policiais possam pagar isto. Eu quero pegar um gancho aqui e contar. Então, só para mais uma informação. Vários policiais param na Justiça Militar do Estado e muitas vezes pagam o advogado para se defender e são denunciados em casos assim. Ô, Tarso, Lesões. os crimes do campo, depois que se criou as delegacias, né? Hoje nós temos 3, né? 3. Delegacias. 3. Diminuíram, o abigeato diminuiu. Diminuiu bastante. Diminuiu muito. Hoje diminuiu a calcula 20%. E isso é uma notícia muito boa, Viçareira, né? Porque nós estávamos quase de muita ovinocultura nas atividades que está em extinção no estado hoje foi causado com os predadores ali, né? Tem vários animais predadores, principalmente o bicho duas patas ali, que foi o homem, né? Que ele terminou, mas diminuiu muito, né? Os abigeatos na fronteira oeste, na campanha, missões. O próprio cachorro. Cachorro também, mas hoje diminuiu bastante. Cachorro Isso é muito comedor boa. de ovelha E a é- Brigada Militar, eu digo muito de São Gabriel, na minha região. Eu sou coordenador da Regional 2 da Fora Sul. O brigador tem uma atuação espetacular no campo. Nas patrulhas rurais, elas funcionam muito bem. Então, isso é uma notícia muito boa lá. Tem uma relação muito boa. Os sindicatos rurais do Estado têm uma relação muito boa, o senhor conhece muito bem, com a Brigada Militar. E é uma instituição, eu digo muito, que orgulha não apenas o Rio Grande, mas o Brasil, né? Pode ter certeza disso, que nós temos uma admiração muito grande pela Brigada Militar. Posso dar só uma informação? Sim. Ou uma perplexidade? Um telespectador me passou agora um WhatsApp dizendo assim, por favor, pergunta aqui o que o pessoal acha sobre a possibilidade de, hoje o presidente Bolsonaro disse que indicaria ou poderia indicar seu filho para embaixador dos Estados Unidos, afinal ele fala bem inglês. Enfim, essas coisas, só essa notícia, não é possível, eu não acredito que o presidente tivesse dito isso. Não é possível, como é que um presidente vai indicar seu E próprio o ministro filho? evangélico? E o do ministro terrivelmente Terrível, evangélico. Como é que é uma pessoa terrivelmente terrivelmente evangélica, né? Assim, enfim, essas coisas. E essas coisas que a gente critica e daí começa a dizer, não, tu é PT, tu é isso. Não tu dá é para aquilo. fazer crítica, tá tudo blindado. Errou, vai ser criticado, não Deve ser adianta. expressado Sem criticar. Nós temos um regime democrático, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Ninguém inventa nada. As notícias desse tipo saem do Palácio do Planalto. Não, E ninguém torce contra o Bolsonaro, todos nós torcemos a favor. E, por exemplo, essa questão aí que a imprensa leva a culpa, o fato dos diálogos da Lava Jato, ok, mas os diálogos existem, tem vozes agora já e tal, as pessoas têm que responder Eu a não vi isso. nenhum com voz aí. Eu já vi, saiu agora, semana, e vai sair de novo no fim de semana. Uma do Dallagnol comemorando entre os seus colegas, dizendo, boa essa, ele não vai poder dar entrevista. Aquela vez que o Lula não pôde dar entrevista, então os acusadores comemorando entre si. Tem um fã teu aqui que quer te ouvir. Deixa o Amorim falar, o Coronel Ângelo. Grande profissional, especialista na área ambiental, pós-graduado também na Um UFRGS, abraço na ao área Coronel ambiental. Ângelo.
Não me lembro de conhecer o Coronel Falando ambiental, eu tinha uma frase que eu digo muito, que nós somos produtores rurais do século XXI, com a legislação ambiental e trabalhista do século XX e uma logística do século XIX. Hoje, por incrível que pareça, é verdade. Aliás, os teus artigos, só tem um camarada aqui que se rivaliza contigo em termos de artigo, é o Lênin Streck. Vamos ver lá. Mas então, os artigos, eles são ótimos. São muito bons. Eu vou ver se lançar um livro agora na Expo Inter. Está quase pronto. Boa. Tá, o artigo Lança lá na Casa da o terceiro, Pampa, não, vamos, já ia fazer o convite. Mas é verdade isso aí, a logística, tu vê bem, hoje nós não conseguimos plantar, não conseguimos chegar nas propriedades rurais as estradas nossas muito ruins. E transportar a mercadoria. E depois, na hora da colheita, não consegue tirar a mercadoria. Só a soja que você perde no caminho, no asfalto, o tempo da colheita, você sai correndo atrás, cheio de grão na estrada. Não, eu levei 22 quilômetros com o caminhão descendo a Serra de Soledade, aí na minha frente, e levando soja. No para-brisa. Parecia uma metralhadora. O aeroporto de Rio Grande com quanto lá? Quanto menos? Isso é lamentável. Verdade. Nós vamos agora com o Gimo, qualidade comprovada, ao nosso ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Começar o ponto final com o nosso médico, de Carlos Barbosa. Quem nasce em Carlos Barbosa é? Carlos Barbosense. Carlos Barbosense. E quem nasce no município de Luiz Eduardo Magalhães, o que é? Hein? Boa pergunta. Neto de ACM. Neto de ACM, claro. O seu ponto final, doutor. Também acho que é fundamental a gente poder tratar desse assunto tão frequente na nossa sociedade, que é luto parental. Pais que perdem seus filhos e esses pais não podem viver com o seu sofrimento de forma solitária. Esses pais precisam ter esse sofrimento acolhido, esse sofrimento precisa ser conversado. É claro que a conversa não vai diminuir, fazer esse sofrimento desaparecer, mas a gente deve sim conversar com esses pais, colocar esse assunto como pauta na sociedade. É uma inversão do ciclo da vida, né? Eu lembro de um pai que me disse uma vez, primeiro que o pai já começa com a história de que o pai tem que ser o forte da casa e que não pode ir, a mãe fica protegida. Eu lembrei outra história contando isso, de um pai que me disse assim: eu tenho que esperar minha esposa dormir para eu poder chorar a perda do meu filho na sala. Até ela não dormir, eu não posso, como pai, chorar. E outro pai que nos disse em uma reunião da ONG assim, que um pai nunca deveria enterrar o filho, nunca deveria enterrar quem viu nascer. Está aí a cartilha de orientação ao luto parental. Exatamente. Que é uma obra da ONG A Madelena. Essa cartilha, essa edição saiu do forno agora, tá? É uma edição da semana passada. A edição anterior a essa foram distribuídas 3.000 cartilhas e o acesso online com mais de 17 mil acessos da cartilha. Maravilha. Tu escolhe aqui o teu lenço milagroso, que limpa o óculos, computador, celular, é espetacular, da Center Ótica, ali no Mãe de Deus Center, do nosso amigo Alexandre Lau. Tu queres o azul ou o verde? Eu quero o verde da esperança e da medicina. Tá aí o verde da esperança. Roberto Meneghetti, seu ponto final. Meu tema é comunicação, né? A gente está conversando aqui, a gente tem recebido mensagens e o WhatsApp, né? Falando em produtor rural. Nós temos uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural, que faz cada 2 anos uma pesquisa, que nunca o produtor rural esteve tão conectado como está hoje, né? Sim. E 71% estão acessando o smartphone, que, por consequência, acessando a internet, né? E 98% acessam o WhatsApp, como estava falando aqui, né? Então, o WhatsApp virou uma ferramenta não de venda, não de conversão, de venda no campo, mas sim de discussão de temas. E essa conversação, esse estímulo à conversação, deixa as pessoas mais conectadas, mas, em contrapartida, mais distraídas. Nós temos um tempo de atenção, nós damos a tudo, de 8,5 segundos. Fora isso, as pessoas têm que optar por algum tipo de fonte de informação segura, de credibilidade, né, que faça com que um conteúdo seja passado. Então, essa é a minha dica que eu... Azul ou verde? Azul, sempre azul. Azul, então tá. Já que estamos no período da era digital, lençometria digital para ti. Opa, aqui. Beleza, obrigado. Darcio Teixeira, seu ponto final.
Então você agradecer a... E parabéns, né, pela superintendência. Pois é, eu quero assumir o INCRA agora. A próxima semana eu vou assumir o INCRA do Rio Grande do Sul, né? Um cara... Onde é que vai ser a posse? A posse, exatamente. A posse vira propriedade. Então, vamos fazer uma posse lá na sede do INCRA mesmo, depois estamos lá na Frasul, né? Quero receber todos vocês lá na Frasul, se Deus quiser, lá, né? E vou com vontade de trabalhar. Eu digo, eu não ocupo o cargo onde eu vou, eu exerço o cargo. Eu vou exercer a plenitude. Levar a minha experiência aí de produtor rural, de sindicalista, de associativismo rural, né? Eu venho da terra do pai do associativismo rural do Rio Grande do Sul, que é Joaquim Francisco Brasil, que é gabrielense, né? Que se não foi, eu digo, se não foi a pessoa mais importante do Sul, foi o mais plural, pelo menos, né? E vou lá com transparência, né, e fazer uma grande gestão. Eu quero que a minha gestão seja antes da Tarso Teixeira e depois da Tarso Teixeira no INCRA. Maravilha. Azul ou verde? O verde da produção. Vamos ao verde. Então. Mas sou gremista, né? Seu ponto final, doutor Lênin Streck. Fala pro Meneghetti me deu uma bola picando. Interessante isso, essa era da informação. A era da informação, ela tem um problema porque informação todos têm, a um clique. Então, o grande problema é transformar a informação em conhecimento. Esse é o primeiro desafio. Então, qual é o papel do professor? O professor poderia ser um inútil, porque qualquer débil mental, qualquer idiota tem na mão um clique, todas as informações do mundo, mas não serve para nada. Você precisa de um cara. Por que precisa do publicitário? Porque eu preciso explicar de alguma coisa. Por que eu preciso da liderança? Por que eu preciso... Eu preciso do conhecimento que transformou esta informação. Mas isso ainda não basta, porque você precisa transformar o conhecimento num saber. Agora, se você for bom e crescer e tiver muito interesse, você transforma o saber em sabedoria. Então, informação, todos têm. Conhecimento, menos. Saber, poucos. Sabedoria, pouquíssimos. Esta é a pirâmide. E por isso que eu sempre digo para os professores são úteis. Se não for para nada, para transformar a informação em conhecimento. Toma o teu azul aqui, tu que é gremista, Lênin Streck. Maravilha. Meu caro Wagner Amorim, nosso proprietário, presidente, ele gosta tanto do presidente para cá, o nosso presidente da Casa Maria. 28 lojas. Então. Mais de 300 funcionários. Exatamente. Não vou falar nem em faturamento. E a 20ª é São Gabriel. Quem sabe? E a Por que não? 20ª é São Gabriel. Por que não? A 30ª em Cachoeira e a 31ª em São Cepé. Não é assim. É o né, eixo presidente? do bem. Eixo do bem, tá bom. Presidente, tudo é muito difícil. Tu E Rio Grande tu tens? Rio Grande nós temos. Tá. E a Vera do Mando que nasceu em Rio Grande. Temos em Rio Grande e temos em Pelotas, né? Boa praça. Presidente, esses debates são muito interessantes, né? Esquerda, direita, esquerda, Grêmio, Inter. O debate político, ele é bem intenso, né? Lava Jato, não se fala, não é? Mas assim, nós teríamos, presidente, que todos nós, brasileiros, maximizar as coisas boas e minimizar as coisas ruins. Mas o ser humano parece que ele faz isso de forma contrária. Então nós teríamos, através do marketing, da agência Move, espetacular, que fez aquela mágica que nos enfeitiçou. Obrigado. Presidente Meneghetti, eu acho que não foi mágica, eu acho que foi bruxaria, porque me enfeitiçou. Muitíssimo obrigado, bela agência, estamos extremamente satisfeitos. Nós, varejo, precisamos disso. Mas, concluindo, presidente, é isso, maximizar as coisas boas e minimizar as coisas ruins. Azul ou verde? Azul. Azul, do céu. Muito obrigado. Vai o azul. Muito obrigado. O verde vai, claro, pro brigadiano, né? Pro nosso coronel Amorim aí. Não dá para olhar mais esse programa. Esse tal de Lênin Streck não tem medo da lei do retorno. Olha o comunista Paulo Henrique Amorim, cuidado. A Geni dizendo aqui. Eu desejo o dobro para essa pessoa. A generosidade e os desejos, cuidado. A lei do retorno. Eu sou tão generoso que eu quero o seguinte, que os meus inimigos vivam muito para ver o meu triunfo em pé. Então eu quero que os desejos dela, enfim. Boa noite, Paulo Sérgio. Vejo os militares do Exército com seus batedores abrindo passagem para transportar carros velhos em todo. Ele está dizendo que é carro velho, o Alberto aqui, em toda a extensão da Ipiranga, trancando toda a via.
eles também não estão transgredindo o trânsito. Veja, fazer isso com a Brigada Militar é um desalento, está dizendo Alberto. Esse é o ponto final, Coronel Amorim. Sérgio, lembrando, o professor falou agora, doutor, hoje o policial militar que foi enterrado era filho único, o pai dele eu conhecia. Alguns dias atrás, no enterro do policial militar 19º BPM em Viamão, eu estava no lado quando o filho de 2 anos que queria ver o pai no caixão e sustentando a foto. E o pai desse policial se cobrando, porque o policial sempre dizia para ele, pai, te cuida. E ele dizendo que poucas vezes ele disse para o filho dele se cuidar. Então, o policial militar é uma pessoa que trabalha, se dedica, soa a camiseta. Se nós observarmos todas as regras que tem, muitas coisas nós não faríamos. Faríamos em defesa, nós façamos em defesa da sociedade. Nós observamos e temos a infelicidade de ler quando pessoas dizem que o policial militar às vezes prende mal. E eu faço uma pergunta, 10.164... Mas tu tá descrente, a sociedade reconhece a Brigada Militar. Mas é importante reconhecer, nós sabemos as pessoas que reconhecem, mas nós temos que ter pessoas também que nos defendam, porque tem muitas pessoas que escrevem e bate que a Polícia Militar se bate. Tu tá muito magoado com alguém. E daí nós temos 10.164 munições. Quantas ocorrências foram evitadas? Quantas vidas foram salvas? Nós tivemos uma reunião hoje, o RS Seguro, que envolve é do governo do estado, com policiais civis, delegados, com a Brigada Militar, comemorando a redução do índice de ocorrência, né, no estado geral, analisando, que é importante. Parabéns, e aí a questão da parte empresarial, muitas vezes, quando se fala nos municípios Canoas, Nova Santa Rita, Gravataí, Glorinha, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Sapucaí e Esteio, às vezes o pessoal destaca muito alguns fatos de violência. Eu dou exemplo de Alvorada. Teve a infelicidade de ter 5 pessoas mortas esta noite, né? Nós estamos com uma redução de 30%, compreendeu no início do ano. Só que eu vou destacar algo que em Alvorada, e o amigo me ajudou muito, e o presidente de São José me ajudou muito, Baidec também. Recentemente, tem um time de futebol, uma escolinha de futebol de Alvorada, que foi campeão de um torneio no Grêmio, e eles juntaram o dinheiro, fizeram campanha, conseguiram passar 2 semanas em Portugal disputando um torneio. Hoje de tarde, a Brigada Militar, com o apoio da comunidade, doou 32 cestas básicas no bairro Boa. Então, se nós valorizarmos mais a imagem desse município, certamente o empresariado terá mais tranquilidade de investir, principalmente fora do estado. Center Ótica, Mãe de Deus Center, ali na Carlos Gomes com a Soledade. Aí está, o estacionamento é bancado pela própria Center Ótica. Pode ir lá, trocar os teus óculos sem problema, estacionamento pago. Tu que és um homem econômico. A sua continência vai para quem, Coronel Amorim? Para os policiais militares que dedicaram a sua vida em defesa da sociedade. Wagner Amorim, nosso empresário, dono da Casa Maria, onde a Vera Armando é cliente. Sua continência para quem? Para os brigadianos enlutados no dia de hoje, presidente. Meu caro Lênin Streck, para quem é a sua continência? Eu acho o trabalho dele, do médico, Dr. Hoff. do Hoff, é algo absolutamente meritório e emocionante, assim. Então, pessoas que fazem isso são diferentes. Tarso Teixeira, sua continência. Eu vou ter que fazer, não. Tem obrigado, então, mas aos produtores rurais brasileiros, os grandes heróis esquecidos desse país, que levam esse país aí adiante com seu trabalho, uma atividade a céu aberto que desenvolve um trabalho espetacular. Perfeito. Alberto Meneghetti. Pegando esse tema, as produtoras rurais, que têm um protagonismo como nunca tiveram. Cada 3 propriedades rurais, uma é gerenciada por uma mulher. Isso é uma coisa que só cresce. Eu perdi a minha mãe agora, faz 3 meses, e a minha mãe que tocava a propriedade me emociona muito, né? Olha aí. Muito bom isso aí. É isso aí. Aliás, dia 28 teremos o tradicional jantar na Casa da Pampa, no Expo Inter, das produtoras rurais, né? Um jantar de anos. Já tem 20 anos, né, esse jantar sendo realizado lá, sob o comando de
Zênia Aranha, que é sobrinha de Oswaldo Aranha. Doutor Hoff, seu ponto, sua continência melhor. Tá certo, não poderia ser diferente, mas aos pais enlutados que em um momento de muita dor conseguem se reerguer, como a gente diz, florescer no meio de muita pedra, dor e solidão também. A minha continência foi para o teu conterrâneo, lá o Clóvis Tramontina. Esse é uma figura que engrandece o Brasil. Presença em mais de 130 países com seus produtos, né? Agora fui lá conhecer, tive com o Clóvis lá o dia inteiro, lá conheci o seu showroom lá em Farroupilha, espetacular, né, que está se ombreando inclusive de Carlos Barbosa, que é espetacular. Então a minha continência vai lá para o nosso Clóvis Tramontina. Aniversaria hoje o desembargador Ângelo Baranchini Giannocos, a Miriam Siqueira, o Arno Koperek, a Margarete Zampronha, a Gabriela Escorteganha e a Cláudia Franciscone. O Alexei Gobi, conhece o Alexei Gobi? Nosso vice-presidente da Unimed Porto Alegre. O Eduardo Guerreiro, entre tantos aniversariantes. Obrigado, Coronel Amorim. Volte sempre aí. O senhor já é presença permanente no Pampa Debates. Da mesma forma, o Wagner Amorim, o nosso muito obrigado, Luciano Ramos dos Pampas. Né? Vou te apresentar para o Gilson Tenempol lá, para vocês fazerem uma dobradinha de direita aqui, viu? Tá bom. E o Luiz Pereira Lima também vai fazer um tripé de direita. Sim. O Luiz Pereira Lima é fundamental. Lênio, obrigado também. Obrigado a vinho branco, hein? Porque o Luiz Pereira Lima não parabéns, nosso novo superintendente do INCRA. Alberto Meneghetti. E obrigado, doutor João Luiz Hoff, que deu o prazer da sua presença aqui. E voltem sempre. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando dos nossos colegas lá em Pelotas, Santa Maria e Carazinho, Passo Fundo, as nossas 106 retransmissoras e aqui de Porto Alegre com a nossa cônsul do Esporte Clube Internacional, Vera Armando. Tá feliz da vida, perdeu só por 1-0 do Palmeiras, isso é uma vitória para ela. Onde foi 1-1. Vocês quem? Eu sou neutro, sou neutro. Ela está chamando o VAR ali, tá? Vai pro VAR. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Banrisul, o agro é o nosso chão. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.